Após um jovem perder a vida em um acidente de trânsito, ele acaba reencarnando em outro mundo como um menino órfão e pobre. E lá ele tem que aprender a se virar sozinho enquanto enfrenta o preconceito dos nobres. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Seirei Gensuke, Spirit Chronicles, então partiu de se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com a Makawa Haruto se despedindo de Ayase Miharu e prometendo à garota que quando eles crescessem os dois se casariam para viverem juntos, e nem mesmo a morte iria separá-los. Porém, anos depois, Haruto acaba perdendo a vida em um acidente de trânsito em Tóquio e termina reencarnando no reino de Beltrun, como Ryo Karasuke, um menino órfão que vivia em uma favela após ter tido a sua mãe assassinada. Contudo, diferente de outros isekais, Haruto só passou a se lembrar da sua vida passada após uma forte febre, e isso o deixou um pouco confuso. Além disso, nós também ficamos sabendo que os cabelos escuros do garoto eram um traço do seu povo, que vivia longe dali na região de Agomo. E a partir de agora, galera, eu vou chamar o Haruto só de Ryo, para não ter confusão. Em uma tarde, enquanto Ryo está se limpando e recolhendo pequenos frutos, ele se encontra com Vanessa, que estava acompanhada de outras 3 jovens, e a jovem o trata muito mal por conta de sua aparência e cheiro. Porém, Celia a interrompe e é bastante gentil com o rapaz, questionando se ele havia visto uma jovem de cabelos púrpura, e Ryo responde que não. Então as moças decidem procurar na favela, e o menino fala que era muito perigoso elas entrarem lá com as roupas caras que vestiam, e isso faz as mulheres decidirem trocar as roupas antes de prosseguirem com a missão. E antes de partirem, Celia usa sua magia para vasculhar as redondezas, e não encontra nada. Mas acaba descobrindo que Ryo tinha um grande poder mágico escondido. A seguir, a menina entrega ao rapaz uma sacola com moedas de prata como agradecimento, e vai embora junto das demais. Ryo então retorna para a casa onde vivia, e lá ele é esfaqueado por um mascarado. Mas por sorte, o golpe acaba acertando a bolsinha com as moedas. Vendo aquilo, o cara prepara um novo golpe contra o garoto, enquanto Ryo vê o surgimento do espírito de uma jovem de cabelos rosa, que o ensina a usar a magia para fortalecer o seu corpo. Desse jeito, Ryo dá uma coça no homem, e depois encontra a jovem de cabelos púrpura amarrada dentro de uma sacola. O jovem então se apressa em tirá-la dali, e a moça pede que o garoto a leve até seu pai, o rei. Depois ela desmaia ao ver um cadáver. Ryo corre com a moça nos braços e se depara com Vanessa e as outras moças, e Christina o acusa de ter sequestrado a irmã dela, a Flora. Assim, Ryo é levado a um interrogatório onde é torturado por Charles Arbor, que buscava uma confissão falsa para assim livrar a sua culpa por ter perdido a princesa. Enquanto isso, o réu sequestrador é encontrado ainda vivo por Alfred Emerald, o irmão de Vanessa e o capitão da guarda real. Só que antes que o cara fosse levado preso, um desconhecido ativa o dispositivo que o finaliza. No castelo, a princesa Flora desperta e desfaz um mal-entendido, ao contar que Ryo na verdade a salvou. E ao ouvir aquilo, Celia vai até ele, o encontrando muito ferido, e o cura com sua magia. Mais tarde, a garota conta ao rapaz que o rei queria agradecê-lo por ter salvo a sua filha, e o menino pede que ela o ensine a se comportar direito. Um tempo se passa, e após Ryo se encontrar com o rei com seu novo visual, ele é presenteado com uma bolsa para estudar no renomado Colégio Real Beltrun, onde Celia dava aula apesar da pouca idade, e Ryo enfrenta bastante resistência dos demais alunos, por ser um jovem pobre. Só que Celia não deixa que aquilo o abata, e se oferece para ser a sua tutora. Assim, ela começa a dar aulas particulares para ele, e o ensina a ler, escrever e também matemática, e se surpreende com a velocidade com a qual Ryo aprendia. Isso se deve às lembranças dele da sua vida anterior, uma vez que Ryo só precisou aprender os símbolos daquela nova língua. Além disso, ele demonstrava bastante habilidade em combate, por ter aprendido a lutar com o seu avô em sua vida passada. E todas essas conquistas acabam fazendo com que Ryo se destaque, atraindo a inveja dos outros alunos, principalmente de Alphonse Rodan, um mimadinho que vivia implicando com ele. Em uma tarde, Ryo se lembra de Miharu e do fato dela ter desaparecido do nada, sem deixar rastros, após ele tê-la visto pela última vez no ensino médio. Contudo, o garoto resolve deixar a sua vida antiga para trás e focar nessa nova chance. Assim, 5 anos se passam e vemos Ryo agora crescido, sendo um dos escolhidos para representar a escola em um torneio de exibição, onde os alunos enfrentariam um cavaleiro do reino. Mais tarde, Celia o parabeniza por ter sido um dos escolhidos e questiona o que Ryo iria fazer após se formar, já que ele não queria ser um cavaleiro, e ouve do menino que ele gostaria de ir até Yagomo, a terra de onde vieram seus pais, e isso a entristece um pouco. Um tempo depois do torneio de exibição, Ryo descobre que enfrentaria Charles Arbor, o cavaleiro que o torturou anos atrás, que tinha sido rebaixado de seu posto devido àquele erro. Por isso, o cara parte para cima de Ryo cheio de ódio, mas é derrotado sem grandes dificuldades, ficando extremamente irritado por isso. Só que Alfred, que estava servindo de juiz, o faz se conter e assumir a derrota como um nobre cavaleiro. À noite, Charles está desabafando com Rice Volpe, o embaixador do Império Proxia, que descobrimos ser o homem que havia finalizado o sequestrador anos atrás. E durante a conversa, Rice se mostra
mostra bastante interessado nas habilidades do Ryo. Já no dia seguinte, o menino recebe uma carta de amor de uma jovem, após ele se tornar popular por ter sido o único aluno a derrotar um cavaleiro no torneio. E Célia, que observava tudo escondida, demonstra bastante ciúmes. Nos dias que se seguiram, vemos os outros garotos debochando de Ryo por conta dele não conseguir usar nenhuma fórmula mágica, assim como os demais. E Stuart Hillnote começa a acusar Ryo de seduzir as moças, mas Célia o repreende. Em uma manhã, a turma de Ryo sai para um exercício militar em uma floresta, onde são atacados por diversas criaturas. Em uma das lutas, Stuart acaba ferido na perna e entra em desespero. Por isso, ele acaba esbarrando em Flora, que termina caindo de um precipício. E aí, Ryo pula atrás dela e a salva. No entanto, a almofadinha do Stuart não assume a culpa por ter entrado em pânico e acusa Ryo de ter empurrado Flora. Dessa forma, o pobre garoto percebe que a sua palavra não valeria de nada ali e resolve fugir, bem na hora em que o imenso Minotauro surge e parte para cima de Flora. Só que mais uma vez o super-herói pessoal da princesa surge para salvá-la, invocando uma aura de luz e derrotando o monstro ao arrancar a sua cabeça. E aí o embaixador Rice, que observava tudo de longe, fica feliz ao ver Ryo usando as artes espirituais, algo que ele provavelmente herdou do povo Yagomo. De volta à academia real, descobrimos que Stuart e seu pai Gustave haviam usado toda a influência da família Hillnote para convencer o diretor da escola de que Ryo tinha tentado finalizar Flora. Sabendo disso, o garoto resolve fugir para Yagomo, mas antes vai se despedir de Célia, dizendo que escreveria para ela com o pseudônimo Haruto. Enquanto isso, Gustave libera uma menina fera chamada Latifa para rastrear Ryo e finalizá-lo. Assim, 3 dias se passam, e o garoto chega até a cidade mercantil de Amandi, no reino de Galark. E lá ele descobre que uma nobre local chamada Lissalot Kricha havia inventado o macarrão, um prato típico do Japão. E isso faz se perguntar se Lissalot também seria uma reencarnada. Em seguida, ele vai até a guilda de mercadores local para comprar suprimentos, e conhece a própria Lissalot. Só que ela se apresenta apenas como Lot, e por isso Ryo não a reconhece. E aí, após o garoto enviar uma carta endereçada para Célia, ele segue viagem, e é atacado por Latifa enquanto cruza uma floresta. Só que rapidamente ele domina a situação, e percebe uma coleira de escravidão em volta do pescoço da moça. Rapidamente ele a liberta, e descobre que a família Hillnote queria finalizá-lo, e que Latifa era minha irmã de Stuart. Em seguida, Ryo conta para a menina fera que já estava indo para o leste, e que de lá existia uma terra onde Latifa poderia viver livremente junto com os outros do seu povo. E a garota fica extremamente emocionada, passando a se lembrar de sua vida passada, quando acabou falecendo no mesmo acidente que Ryo. Dessa forma, Latifa passa a ser a companheira de viagens do garoto. Então, em uma noite, ela cochicha sobre Tóquio durante um pesadelo, e Ryo percebe que Latifa também é uma reencarnada. Um tempo depois, a dupla chega até a Floresta dos Espíritos, onde são atacados por algumas moças do povo fera, que pensaram que Ryo havia sequestrado Latifa. Desse jeito, o rapaz acaba sendo arrastado até a vila do povo dos Espíritos, onde ele acaba tendo uma visão do espírito da jovem de cabelo rosa, e de Miharu. E após o mal entendido ser desfeito, Ryo é levado até o Conselho dos Anciões. Lá, os 3 sábios, Úrsula, Sindora e o anão Dominic, se mostram agradecidos por ele ter libertado Latifa, e o convidam para passar um tempo na vila. É então que surge Dryas, o espírito das árvores, e a entidade percebe que havia um espírito extremamente raro adormecido dentro do garoto, com quem Ryo tinha feito um contrato. Só que o rapaz não sabia nada sobre aquilo, e descobrimos que era por causa desse espírito que o garoto tinha dificuldade em usar magia como os demais. Dryas também conta que há mais de 1000 anos, os 6 grandes espíritos sumiram, após a guerra divino-demônio, e que era possível que fosse um deles que habitasse o corpo de Ryo, e isso faz os anciões considerarem que talvez o rapaz devesse ser tratado como um santo. A seguir, Ryo é levado para conhecer a casa onde moraria com Latifa e outras 3 moças, a Sarah, a Alma e a Orphea. Após isso, um ano passa, com o menino aprendendo mais sobre magia, artesanato, entre outras artes. Enquanto longe dali, Rice vai com o novo recruta da chamada Brigada Leão Celestial roubar um ovo de Wyvern. Depois, ele vai até um pequeno lago na floresta, entrega uma cápsula vermelha para o seu aprendiz tomar e o deixa lá com um ovo, como isca para atrair os Wyverns. Em paralelo, na Vila dos Espíritos, Ryo e Latifa recebem um beijo de Dryas, o que torna o garoto oficialmente um amigo juramentado daquele povo, e a menina fera, um membro definitivo da aldeia. Mais tarde, Ryo percebe que estava na hora de continuar a sua jornada até a terra de seus pais, e conta a Latifa que ela não poderia ir com ele. Isso a deixa bastante chateada, e a jovem acaba correndo para dentro da floresta sozinha, bem no momento em que os anciões perceberam a aproximação dos Wyverns e enviaram as guerreiras para enfrentá-los. Enquanto isso, Rice termina de recolher os ovos dos ninhos vazios e finaliza o aprendiz remotamente, usando a cápsula vermelha que tinha dado a ele. E aí descobrimos sobre as criaturas. Ryo corre atrás de Latifa, encontrando prestes a ser atacada por um enorme Wyvern negro, e ele derrota o ser usando apenas as mãos e a aura espiritual. Isso faz os outros Wyverns fugirem, e no dia seguinte, Latifa ainda se mostra triste com a partida de Ryo, a quem ela passou a considerar um irmão, mas entende os motivos dele ir, e revela sobre sua vida como uma menina de Tóquio. Ryo então conta que também era de lá, e surpreende a garota. Contudo, eles não descobrem que faleceram no mesmo acidente. Mais tarde, o garoto se despede dos
dos demais e ganha um presente de cada ancião. De Dominique ele recebe uma espada de Mithril. De Úrsula, elixires especiais e diversos suprimentos. E de Sildora, um equipamento mágico para guardar todos os seus itens em um armazenamento temporal. 2 meses se passam e Ryu chega até uma pequena vila no reino de Kassaruki, onde se encontra com Ururi e Sayu, 2 aldeões que o levam até o líder da aldeia, Yuba. O garoto questiona a idosa se ela conhecia seu pai Zen e sua mãe Ayami, e Yuba revela ser a mãe de Zen e a avó paterna de Ryu. Ela também conta que havia um túmulo criado em homenagem aos pais do rapaz, e que Iruri era sua prima. Além disso, Yuba adverte que era melhor manter a real identidade dele em segredo, por conta de seus pais terem fugido escondido daquele país. O garoto aceita a proposta e passa seus dias ajudando nos afazeres, sejam eles domésticos ou caçando comida. E em todos eles, Ryu ia muito bem, cativando o coração de Sayu, e fazendo Shin, o irmão da moça, sentir ciúmes dele. Um dia, Ryu usa as artes espirituais para criar uma bela casa de banho no quintal de Yuba. E Gon, o filho do líder da vila vizinha, surge lá, dizendo que a carroça na qual ele ia para a capital tinha se acidentado. Só que na verdade ele estava de olho em Iruri e Sayu, e de madrugada o cara tenta assediá-las, mas é detido por Ryu, que acaba perdendo o controle ao vê-lo em cima de Iruri, e se lembrar de que uma situação parecida aconteceu com sua mãe. Por isso ele surra Gon até quase a morte, e só é parado quando chega Hayate Saga, um inspetor da coroa que estava ali para verificar as plantações e cobrar tributos. E o fato de ter perdido o controle deixaria o bastante frustrado. No dia seguinte, Hayate conta que havia mandado uma mensagem para a capital, relatando o ocorrido, e tanto Gon quanto seus amigos seriam presos e punidos. Ryu então pede desculpas por ter perdido a cabeça, mas Hayate, Yuba e as moças tentam confortá-lo, ao dizer que ele só fez aquilo para protegê-las. No outro dia, antes que Hayate parta para fiscalizar a próxima vila, Yuba pede ao rapaz que entregue uma carta ao pai dele, Gouki, enquanto alguns soldados levam Gon e seus companheiros para a capital. E vemos que Ryu e Shin os acompanham na intenção de venderem arroz. Já na capital, Shin pede desculpas a Ryu por ter sido tão rude, e agradece a ele por ter protegido a Sayu. Em paralelo, Hayate enfim entrega a carta de Yuba para Gouki, e ao lê-la, ele fica sem palavras. Então descobrimos que a mãe de Ryu tinha sido a princesa daquele reino, e que Gouki e sua esposa tinham sido seus servos. Além disso, Gouki conta que Zen era um habilidoso guerreiro que passou a ser guarda-costas da princesa, e em uma noite ele a salvou de um sequestro orquestrado pelo príncipe do reino vizinho. Naquela época, os dois países estavam costurando um acordo de paz, e o príncipe, revoltado por seu servo ter sido finalizado por Zen, exigiu que o cara fosse finalizado, e a Yami entrega a ele para ser sua esposa. Porém, o rei Omura, pai da moça, se negou a fazer tal coisa, e ajudou a filha a fugir dali com Zen. E após descobrir tudo isso, Ryu vai até o castelo real conversar com seus avós, que se mostram bastante emocionados com a presença do neto, e pedem que ele lhes conte o que aconteceu com seus pais. É aí que descobrimos que o pai do garoto tinha falecido pouco depois dele nascer, enquanto a mãe dele foi finalizada por Lucius Orgel, um homem que tinha sido aventureiro junto com Zen. E Ryu ainda revela que se vingar dele tinha se tornado o objetivo de sua vida. É então que o rei propõe que o neto enfrente Gouki em um confronto, para testar as suas habilidades, e o garoto vence o homem facilmente, mesmo com Gouki sendo o guerreiro mais habilidoso daquele reino. Assim, o soberano entende como o neto era poderoso, e permite que ele parta atrás de sua vingança. Só que antes de embarcar em sua jornada, o garoto retorna à vila de Yuba, e lá ele revela para Ruri que os dois são primos. Depois, Ryu conta para a moça e para a avó que ficaria ali somente por mais um ano, e então partiria novamente. No dia seguinte, o rapaz revela para Sayu que em breve iria embora dali, e a garota fica bastante triste ao saber dessa notícia. Por isso, ela começa a treinar com a espada, usando as artes espirituais para fortalecer o seu corpo, tudo na esperança de que pudesse viajar junto de Ryu. Só que na noite anterior à partida dele, quando Soya vai se declarar e contar sobre seu treinamento, ela ouve do rapaz que ele não poderia levá-la, e nem corresponder aos seus sentimentos, e aquilo parte o seu coração. No outro dia, Ryu se despede da prima e da avó, e encontra Sayu aguardando por ele na saída do vilarejo. Dessa vez, a moça não pede para ir com ele, dizendo apenas para o rapaz se cuidar, e que ela iria continuar se esforçando. Desse jeito, Ryu retorna até a Vila dos Espíritos, reencontrando Latifa e os anciões, e o rapaz pede aos mestres que construam uma casa que pudesse ser levada no armazenamento temporal. Na manhã seguinte, Ryu encontra a Aisha deitada em sua cama, e descobre que ela era a personificação do espírito que estava adormecido dentro dele, que agora tinha despertado. E Aisha revela saber tudo sobre o garoto, inclusive sobre a sua vida passada, mas promete não revelar aquilo para os demais. Depois, os dois vão até Dryas e os anciões, que percebem que a jovem só chamava Ryu de Haruto, e o rapaz dá a desculpa de que criou aquele nome porque estava sendo procurado longe dali, e todos acreditam. Em seguida, Dryas pede que Aisha lute com Ryu para que pudesse medir as suas capacidades, e percebe que o poder dela era tão grande que poderia destruir a vila. Então, um tempo se passa, e o anão Dominic enfim entrega a casa portátil para Ryu, e ele decide que era hora de partir. À noite, Latifa procura o rapaz para revelar que em sua vida passada era Endo Susane, e que ela sempre pegava o ônibus com um garoto a quem ela sempre desejou que se tornasse seu irmão, chamado Haruto. E a menina
menina estava feliz porque esse desejo enfim se realizou. No outro dia, antes que Ryo parta, Ursula entrega a ele um cristal de teletransporte, e Sildora lhe presenteia com um brinco que era capaz de mudar a cor de seu cabelo, para que assim Ryo possa se disfarçar e não ser reconhecido. Logo, ele e Aisha partem e chegam até Beltrand, a capital de Beltron, onde o garoto pretendia visitar Celia. Contudo, ao procurá-la na Academia Real, Ryo não a encontra, e descobre que ela estava para se casar com Charles Arbor. Tudo porque a família de Charles conquistou muito poder no reino após uma derrota para o Império Proxia, que culminou na perda de poder da família real de Beltron. E com esse casamento, Charles buscava obter ainda mais poder, já que a família de Celia era bastante poderosa. Essa manobra também obrigou a família Ryuno a fugir da capital, e Gustave acabou arrastando a princesa Flora com eles. À noite, Ryo invade o castelo onde Celia estava vivendo, e a jovem fica muito alegre em revê-lo. Porém, ela mente ao dizer que estava animada com seu casamento, pois sabia que haveria consequências para sua família caso não se case. E isso não convence Ryo, que planeja como ajudá-la. No dia seguinte, Charles está conversando alegremente com Rice, quando o embaixador do Império Proxia sente uma presença poderosa por perto. Em seguida, Celia está conhecendo as outras 7 esposas de Charles, quando a princesa Christina surge para visitar a amiga. E ela se mostra bastante chateada por sua professora ser obrigada a se casar, prometendo que a ajudaria. A seguir, o cortejo com os noivos começa sua viagem pela cidade até chegar ao Castelo Real, onde a cerimônia seria realizada. E quando a carruagem estava próxima de seu destino, Ryo surge para o resgate. Rapidamente, ele derrota todas as unidades de defesa, incluindo o poderoso esquadrão de magos, que é a elite de Beltron. E ao chegar até Celia, ele finge que estava sequestrando a Sensei, para que a sua família não fosse punida por sua fuga, e leva a garota dali. Porém, como eles são seguidos por alguns guerreiros montados em grifos, Ryo faz com que Aisha leve Celia para fora da cidade, enquanto ele fica para distrair os soldados. Assim, o jovem derrota mais alguns inimigos, até que Alfred surge, e se mostra um adversário bastante forte, desferindo um ataque tão arrasador que destrói parte da rua. Contudo, aquilo não é o suficiente para acabar com Ryo, e ele aproveita a brecha para fugir. Mais tarde, o rapaz se encontra com as duas moças fora da capital, quando estranhas luzes coloridas começam a cair do céu, e Aisha diz a Ryo que ele deveria ajudar algumas pessoas que estavam com problemas. E encerramos a temporada em uma cena pós-créditos, mostrando Ryo resgatando 3 jovens que tinham aparecido subitamente naquele mundo, e descobrindo que um deles era Ayase Haru. Fala galera, qual seria a primeira coisa que vocês fariam ao serem transportados para outro mundo? Me contem nos comentários. E se você sempre quisesse controlar tudo das sombras, e tivesse essa oportunidade ao reencarnar em outro mundo, como você executaria seu plano? Quer saber como a Akane vai se sair nessa aventura? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.